Boa noite, queridos. Como é bom poder nos reunirmos, ouvirmos a palavra de Deus, continuarmos a nossa vida aqui da igreja. Não é porque nós estamos em casa que nós não podemos estudar a palavra de Deus ou mesmo continuar o nosso pequeno grupo. Não é? Nós estamos separados, mas juntos pela nossa vida cristã, juntos pela família cristã a qual nós formamos. E você que normalmente, não é, fora desse período de pandemia, não tem participado do nosso pequeno grupo, você tem essa oportunidade de acompanhar esses estudos. Nós já temos a primeira parte deste encontro, né, ao qual nós estamos falando sobre ansiedade. Hoje nós iremos terminar essa aula sobre ansiedade, esse estudo sobre ansiedade, e você tem a oportunidade, se não viu, de ver através do YouTube ou do Facebook, nas páginas da nossa igreja, Igreja Presbiteriana dos Bosques. Você pode dar uma olhada lá na primeira parte. Hoje nós vamos falar sobre a questão da ansiedade. Vimos todas as questões sobre a ansiedade, mas agora nós vamos falar como vencemos a ansiedade. Então é um prazer estar com vocês nesta noite. Vamos orar? Vamos bendizer ao nosso Deus. Pai bendito, obrigado por estarmos juntos nesta noite, Deus. Obrigado por podermos estudar a Tua Santa Palavra, por podermos, ó Deus, ouvir a Sua voz através da Tua Palavra, por podermos, ó Deus, nos conectar ao Senhor e uns aos outros nessa noite, nesse momento, através da Tua Palavra, para crescermos na fé e no conhecimento do Senhor, que é o que mais importa. Esteja abençoando as nossas vidas nesta noite, abençoando cada lar que está vendo esse estudo nesta noite, Deus. Nós Te louvamos, Senhor, nós Te bendizemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Queridos, nós temos, então, estudado sobre a ansiedade, sobre como ela afeta as nossas vidas. Nós vimos algumas coisas o que a ansiedade gera em nós, gera incredulidade, né? Esse foi o último ponto que nós vimos, da questão da incredulidade que a ansiedade gera. Você é um cristão ansioso? Você é uma pessoa ansiosa na sua vida, sobre as questões da sua vida? Você talvez seja como muitos dizem, eu já nasci ansiosa, porque eu nasci antes do tempo, não é? Tem pessoas que vão dizer isso, que nasceram porque nasceram antes do tempo, então são ansiosas naturalmente, não é? Então a ansiedade, ela faz mal para as nossas vidas. Há uma ansiedade natural, algo que eu e você sentimos, a ansiedade que há, como por exemplo começar num novo emprego, isso nos deixa ansioso, a ansiedade que há na espera de um filho, a ansiedade que há, por exemplo, nos momentos do casamento, quando nós estamos para celebrarmos o nosso casamento, não é? A ansiedade, por exemplo, sobre a sua saúde, de ver algum exame, isso é natural, porque nós estamos lidando com aquilo que nós não sabemos ainda. E muitas vezes, né, a questão é que o mal em si diz, quando que essa ansiedade deixa de ser algo natural e normal das nossas vidas, não é? Quando que isso sai do controle? A partir do momento em que eu começo a fazer planos antecipados, tentando resolver ou imaginando resultados sobre aquilo que está me deixando ansioso, que nem sequer podem acontecer. Isso nós aprendemos que é pré-ocupação, é estar ocupado antes do tempo com algo que talvez nem sequer venha acontecer. E é esse o mal que a ansiedade traz sobre as nossas vidas. Os nossos dias, o nosso tempo é um tempo de ansiedade. Nós somos levados a sermos pessoas ansiosas, não é? Justamente pela correria do nosso dia, pelas cobranças que acontecem no nosso dia a dia. É preciso que você entenda que esse tipo de ansiedade só traz mal à nossa vida, ao nosso coração, à nossa mente, não é? Aos nossos relacionamentos.
Então a nossa lição hoje vai falar sobre como é que eu venço a ansiedade. Como é que eu vou vencer essa ansiedade? Lembrando que nós estamos estudando o texto do Evangelho de Lucas, no capítulo 12. Lucas 12, não é? Nós estamos lendo quando Jesus vai falar com o povo e ele vai tratar justamente sobre essa questão de andar ansioso. Então ele diz, não andem ansiosos por coisa alguma, não é? Sobre as preocupações da vida. Um texto também que Jesus vai tratar no início do Sermão do Monte, lá em Mateus 6, do capítulo 6, versículos 25 a 34, sobre as preocupações da vida, agora aqui narrado através do Evangelho de Marcos, certo? Então aqui, ele diz assim, né, o Evangelho de Lucas, Lucas 12, Lucas capítulo 12, a partir do versículo 22, diz assim o texto para nós nessa noite. Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou, portanto eu digo a vocês, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. A vida é mais importante que a comida, não é? E o corpo é mais do que as roupas. Observem os corvos, não semeiam, nem colhem, não têm armazéns, nem celeiros, não têm, contudo, Deus os alimenta e vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Observem como crescem os lírios, não trabalham, nem tecem, contudo eu digo a vocês que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Não busquem ansiosamente o que comer ou beber, não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus e essas coisas serão acrescentadas a vocês. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar o reino a vocês. Vendam o que têm e deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro nos céus que não se acabe, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. Pois onde estiver o seu tesouro, ali estará também o seu coração. Certo? Esse é o texto para nós nessa noite. Como é então que nós vencemos a ansiedade? Como é que eu, dentro da minha vida, do meu coração, às vezes um coração ansioso, uma mente acelerada pela ansiedade, como é que eu venço isso usando a palavra de Deus? Como é que eu venço isso através do conselho de Deus para mim e para a sua vida? Não é? Então aqui ele começa dizendo que se eu quero vencer a ansiedade, eu preciso saber que Deus é o nosso Pai e Ele conhece todas as nossas necessidades. Deus é o nosso Pai e Ele conhece todas as nossas necessidades, certo? Deus conhece as nossas necessidades, então nós vencemos a ansiedade quando nós confiamos em Deus. Eu venço a ansiedade quando eu confio em Deus de todo o meu coração. Olha o versículo 28. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. É preciso que eu deixe que o Espírito Santo haja na minha vida, a fim de que a minha fé, que é dom de Deus, seja aumentada cada vez mais. Não é? Esse foi o pedido dos discípulos. Senhor, para quem iremos? Só Tu tens as palavras de vida eterna, só o Senhor tem tudo aquilo que nós precisamos. Eu desejo isso,
Não é isso que eu quero o que é de Deus para a minha vida, eu preciso me encher daquilo que é de Deus. Se você é um verdadeiro cristão, não é um verdadeiro discípulo do Senhor, você precisa se encher da palavra de Deus, se encher da fé que só Deus pode fazer crescer no seu coração, para que você então comece a crer de que Deus tem todo o poder e que Ele pode transformar toda e qualquer situação, e de que Ele estará com você em toda e qualquer situação. Porque tem pessoas que também não creem que Deus está ao seu lado, acham que Deus está no seu alto sublime trono, mas não olha por nós, pequenos seres aqui na terra, não é? Não, o Espírito Santo habita em mim, Deus habita em mim, Deus está comigo, Cristo intercede por mim em todos os momentos. Eu preciso crer e clamar a Deus: Senhor, aumenta a minha fé, se a minha fé é pequena. Nós sabemos que existem muitos tipos de fé. Muitas pessoas, se você perguntar para qualquer pessoa, a pessoa diz que crê em alguma coisa, crê em um santo, crê num orixá, crê num pedaço de pau, crê num Buda, crê em várias outras coisas, não é? Ou crê nela mesma, ou crê em alguma pessoa que está dirigindo a sua vida para se tornar alguém melhor. Mas não é isso, amados. Para nós cristãos, é a palavra de Deus que vai nos mostrar como é que nós devemos viver essa vida. E ela diz que eu tenho que ter fé. É o próprio Jesus nos dizendo, aqui no Evangelho de Lucas: olha, tenham fé, creiam que Deus vai dar o melhor para vocês. Deus sempre tem o melhor para as nossas vidas. É preciso que nós entendamos isso todos os dias e guardemos isso no nosso coração. Eu preciso entender que Deus está comigo. Se eu pedir um pão, Ele não vai me dar uma pedra. Se eu pedir um peixe, Ele não vai nos dar uma cobra. Por quê? Porque eu preciso entender que Ele é o meu Pai e que Ele conhece todas as minhas necessidades. Todas as minhas necessidades. Pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai sabe que vocês precisam delas. O Pai sabe de tudo aquilo que nós precisamos. Quando Paulo fala aos Filipenses, no capítulo 4, ele vai nos dizer a seguinte palavra, não é? Filipenses capítulo 4, o versículo 6 e 7, diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Eu preciso aprender a viver essa paz de Deus em minha vida, mas isso só vai acontecer quando eu deixar de ser ansioso. Mas eu não consigo deixar de ser ansioso, é uma coisa muito difícil. É difícil, porque isso faz parte da nossa vida cotidiana, isso faz parte da nossa sociedade, do mundo aqui colocado como mundo pagão, não é? Faz parte disso aqui, e o mundo nos leva à loucura, o mundo nos leva à correria. Você aí está aí na sua casa, por causa da pandemia, não está podendo sair, talvez não esteja trabalhando, não é? E agora? Como é que você está vendo sua vida parada? Como é que você está pensando em tudo isso? Se você está parado, está preocupado? Ou está descansando no Senhor? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Deus. Quando eu olho para a vida, não é, na perspectiva de Deus, não é? A minha mente, ela é guardada por Deus. Eu preciso ter a perspectiva de Deus na minha vida.
não a perspectiva do mundo, não a perspectiva, às vezes, de pessoas que têm palavras ruins para você, não a perspectiva que às vezes você mesmo tem a seu respeito e que não é verdadeira, porque a verdadeira perspectiva somente quem tem é Deus, a meu respeito e a seu respeito. É isso que eu preciso entender, irmãos. É por isso que nós, aqui na nossa igreja, adotamos o versículo de Atos 17, 28, não é, como lema da nossa igreja. Nele vivemos, nos movemos e existimos. É isso que você precisa aprender, a deixar Deus agir. A sua agenda precisa ser a agenda de Deus em primeiro lugar, e não a sua agenda deve estar colocada e você achar um buraquinho nessa sua agenda, nessa vida corrida, na sua mente agitada para Deus ali. Não, esse buraquinho aqui é o que eu vou colocar Deus hoje dentro da minha vida, dentro da minha correria, dentro da minha loucura existencial. Eu preciso entender isso. Eu preciso buscar a paz de Deus, que só vai acontecer no meu coração e na minha mente quando Deus for prioridade para mim. Quando eu aprender que eu me movo, tudo que eu faço, por onde eu ando, com quem eu me relaciono, não é? Nele nos movemos, nele existimos. E eu entender que eu só existo, que cada respiração minha, que cada batida do meu coração só é possível porque Deus está me dando a graça da vida. Eu começo a entender que Deus é tudo e Ele deve ocupar então o primeiro lugar dentro da minha vida, dentro dos meus relacionamentos, dentro de toda a minha agenda existencial. E quando eu passo a viver dessa forma, a paz de Deus invade o meu coração, porque eu entendo que em primeiro lugar eu preciso agradar a Deus com a minha vida. Eu preciso fazer a vontade de Deus. E aí, quando isso tomar conta da minha vida, todas as outras coisas serão acrescentadas à minha vida. Não tem segunda, terceira, quarta, mas são todas as outras coisas serão acrescentadas à minha vida. Deus vai cuidar de cada área da sua vida. É óbvio que isso não significa você ficar aí refastelado sobre o seu sofá e não fazendo absolutamente nada. É eu fazer as minhas coisas, mas tendo Deus como prioridade no meu coração e na minha mente e dentro dos meus relacionamentos, para que aí eu entenda então que eu posso desfrutar de uma paz, porque eu sei que Deus é o meu Pai, uma paz que excede todo entendimento, a qual ninguém entende, mas mesmo vivendo em meio aos conflitos dessa vida, eu experimentar da paz de Deus, porque eu sei que Deus vai cuidar de cada um de nós. É importante saber disso para vencer a ansiedade, não é? É isso que eu preciso entender. Deus já nos deu algo infinitamente maior do que as coisas desse mundo, maior do que qualquer reino desse mundo. Deus nos deu o seu próprio reino. O reino de Deus foi concedido àqueles que buscam a Deus verdadeiramente. Olha o versículo 32, o que diz aqui nas motivações, não é? Aqui em Lucas 12, versículo 32. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar o reino a vocês. Foi do agrado de Deus, foi algo que Deus se agradou em fazer, que é dar o reino dele para todos nós, para vivermos nesse reino de Deus. O reino de Deus já está instaurado, irmãos, mas não completamente. Nós sabemos disso. Instaurado quando Cristo veio, não é? Cumpriu seu ministério, nasceu, cumpriu seu ministério, morreu e ressuscitou. Nós comemoramos a Páscoa há 2 dias atrás, que significa a renovação e o início do cumprimento desse reino. Um reino que é dado àqueles que são chamados por Cristo. Um reino daqueles que têm uma vida verdadeira com Cristo.
Não um daqueles que acham, que se lembram de Deus de vez em quando. Não. Infelizmente não. Não é? É preciso entender isso. Mas se eu busco a Deus, eu preciso buscar cada vez mais, porque Deus, e isso me dá plena certeza, me dá plena segurança em saber que Deus tem sempre infinitamente mais coisas para nos derramar de bênçãos, muito mais bênçãos para dar para as nossas vidas, quando nós buscamos Ele em primeiro lugar, quando nós nos preocupamos com Ele em primeiro lugar, quando a razão da nossa vida realmente é Deus. Antes da minha esposa, antes dos meus filhos, das minhas filhas, é Deus. Antes de qualquer relacionamento, é Deus. Antes de qualquer trabalho, é Deus. É assim que você tem pensado? Porque quando Deus não é a prioridade, as outras coisas irão engolir você. O seu trabalho irá engolir você, as preocupações com o trabalho, com filhos, com marido e mulher, as preocupações com o seu dinheiro, todas essas coisas irão engolir você. E Deus nos deu algo que é muito maior, infinitamente maior do que todas essas coisas, que foi o reino dele. Nada aqui, nem nada, absolutamente nada que nós tenhamos aqui, nenhum bem, nenhum negócio, nada é maior do que você ter o reino de Deus na sua vida, porque isso traz paz ao seu coração. Isso realmente vai te nortear na vida e vai te tirar a preocupação dessa vida, das coisas cotidianas que nós enfrentamos, porque nós sabemos que Deus está conosco. Deus está conosco. Então é importante que a gente viva dessa forma. Você tem vivido dessa forma? Você tem descansado em Deus? Você tem feito Deus o objeto mais importante da sua vida? Você tem buscado Deus com fé? Ou se, mesmo passando pelos medos da ansiedade, você tem buscado a Deus e dizendo: Senhor, aumenta a minha fé? Segunda coisa, para vencer a ansiedade, é saber que quando eu cuido das coisas de Deus, Deus vai cuidar das minhas coisas. Olha o versículo 31. Busquem, pois, o reino de Deus e essas coisas serão acrescentadas a vocês. Então aqui a gente tem uma ordem e uma promessa. A ordem é buscar o governo de Deus, buscar o reino de Deus em primeiro lugar na minha vida, nos nossos corações. Deus, e não eu, deve ocupar, não é, o primeiro lugar. É isso que está dizendo aqui. Eu preciso entender os interesses aqui de Deus e não os nossos devem ocupar a nossa vida. Nós somos então aqui desafiados por Deus a vivermos uma vida que o agrade, a vivermos uma vida onde Deus está em primeiro lugar em todas as áreas da nossa vida, em todos os lugares. Família, não é? Nós temos que buscar família, casamento, no nosso lar, nossa vida profissional, até mesmo no nosso lazer, todos os dias. A promessa que há aqui nesse versículo colocado é que quando nós cuidamos das coisas de Deus em primeiro lugar, nos preocupamos com o reino de Deus, com a igreja, né, em amar ao próximo de forma prática, quando eu me preocupo com essas coisas, todas as outras coisas são acrescentadas. Ele vai cuidar das nossas necessidades. Todas essas coisas vos serão acrescentadas. É isso que está dizendo o texto, não é? Aos seus amados ele dá enquanto eles dormem. Você consegue descansar dessa forma? Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Por quê? Porque aquele que é amado de Deus e entende isso, ele descansa no Senhor. Ele descansa. Uma coisa de Jesus no barco, a tempestade lá caindo, rolando e Jesus dormindo. E os discípulos todos alvoroçados. Por quê? Porque eles não sabiam. Eles estavam ali preocupados e não entendiam quem era Jesus Cristo. O Senhor do tempo, o Senhor de tudo que existe sobre o universo, estava naquele barco.
Deus levanta, Cristo Jesus levanta e diz: para, vento, cessa a água, para de se movimentar dessa forma, para a tempestade, e tudo se acalma, porque Ele é Deus. Não é? Então é preciso que eu e você entendamos isso. Saber que Deus é o nosso Pai e Ele conhece as nossas necessidades. Saber que quando nós cuidamos das coisas dEle, Ele vai cuidar das nossas coisas. E saber que nós devemos mudar o rumo dos nossos investimentos. Olha o versículo 33 e 34. Vendam o que vocês têm e deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo. Um tesouro nos céus que não se acabe, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. É isso que vai nos dizer os versículos 33 e 34 de Lucas 12. Não é? O nosso problema não é a busca do prazer. O nosso problema real é o contentamento com um prazer muito pequeno que nós temos. Essa é a questão. O nosso problema não é a busca do prazer, mas o contentamento com um prazer muito pequeno. Esses prazeres dessa vida não suprem a nossa vida, não suprem a nossa alma, o vazio existencial que há nas nossas vidas. É por isso que nós somos ansiosos, porque nós sempre queremos mais, sempre buscamos mais, sempre temos medo, porque os nossos olhos, os nossos corações estão centrados nisso aqui, nessas coisas. Mas é preciso que a gente busque o reino de Deus. Deus deve ser o nosso maior prazer nessa vida. Nada menos do que Deus e o seu reino devem ocupar a nossa mente e o nosso coração. O nosso problema não é fazer investimentos, mas fazer investimentos errados. Como assim? Será que eu investi na poupança errado? Será que eu investi em algum CDB ou na Bolsa de Valores? Não, não está falando disso. É você fazer um investimento que vale a pena para a eternidade, que é o investimento de Deus, em Deus, investir em Deus, no seu relacionamento com Deus em primeiro lugar. Esse é o verdadeiro investimento. É isso que realmente importa, não as outras coisas, não é? Então aqui nós, a juntar tesouros, Deus está nos dando aqui um desafio de ajuntar tesouros, não nessa terra, mas tesouros do céu, tesouros que só virão na minha vida com Deus e quando eu me encontrar com Ele. É isso que vai importar, irmãos. Se você acha que isso não é importante para a sua vida, ou acha que isso é balela, eu quero te dizer que você precisa abrir os seus olhos. Abra os seus olhos, justamente porque quando findar essa vida, quando acabar tudo, para onde é que você vai? E se nesse momento, nessa pergunta, você ficou com medo ou ficou com dúvida, tome cuidado, porque o seu coração talvez não esteja em Deus. Mas quando eu sei para onde eu vou, eu sei de quem eu sou, eu tenho paz. Paz para morrer, paz para seguir a minha vida até o final dela, paz para tudo. Porque é Deus quem me dá essa paz. Essa segurança só acontece em Deus, não é? Então no reino de Deus há ricos pobres e pobres ricos. Há pessoas de todo jeito. A grande questão é onde está o nosso tesouro. Onde está o seu tesouro? Onde é que está o seu coração? Porque onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Se ele estiver nas coisas daqui, nós vamos fazer um investimento errado e nós vamos viver ansiosos o tempo todo. O tempo todo vivendo em ansiedade. Mas se o nosso tesouro estiver em Deus, aí sim tudo muda. Não é? No reino de Deus, então tudo muda. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, encherá o nosso coração. Não é? Então, que você aprenda a viver livre da ansiedade para poder se alegrar em Deus, com Deus e se deleitar nele para todo sempre. Não é? Como é que você vence a ansiedade? Confiando no Senhor de todo o seu coração. Não vivendo ansioso por essas coisas. Trabalhe com afinco, cresça, estude, melhore, mas não faça disso a razão da sua vida. Tome cuidado.
Tome cuidado porque nós não sabemos quando nós partiremos dessa vida. Tome cuidado porque nós não sabemos com o dia de amanhã, não é como será o dia de amanhã. Nós não sabíamos que nós seríamos acometidos por essa pandemia dessa forma como está acontecendo, justamente porque nós não podemos acrescentar uma hora sequer à nossa vida. Essa é a pergunta de Jesus. Quem de vocês pode acrescentar uma hora sequer à sua vida? Ninguém. Nós não sabemos. Nós não temos essa ciência, né? Ou essa consciência para saber. Ninguém tem. Só Deus tem. Mas enquanto houver vida, há esperança. Enquanto houver vida, Deus quer que nós vivamos de forma abundante, de forma plena, através dele, nele. Certo? Então que eu e você possamos realmente buscar. Lute e vença a ansiedade. Ela é uma ameaça à nossa vida. Ela é um pecado que precisa ser mortificado todo dia. John Owen, dizia o seguinte: mortifique o pecado, faça disso sua labuta diária, sempre enquanto viver, não termine nenhum dia sem lutar, continue matando o pecado, ou ele o matará. A ansiedade é um pecado, porque nós deixamos de confiar em Deus. Então não deixe de confiar no Senhor, mas entregue a Ele todos os seus medos, toda a sua ansiedade, todas as suas preocupações, porque Deus vai realmente nos abençoar, Deus vai tratar isso no seu coração. Amém? Glória a Deus. Então, na próxima terça-feira, nós vamos dar continuidade, então, aqui no nosso estudo, tá? E eu quero agora orar por sua vida. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Oh Deus bendito, nós queremos, Pai, entregar as nossas vidas ao Senhor. Confiar no Senhor de todo o coração. Te pedimos, Pai, abençoa-nos. Esteja, ó Deus, tratando a nossa mente, o nosso coração, muitas vezes vacilantes, ansiosos, vacilantes na fé, Senhor, aonde não há confiança no Senhor verdadeira. Pai, quantas e quantas pessoas têm sido agitadas pela vida, Senhor, jogadas de um lado para o outro, não tendo uma vida feliz por causa de um coração ansioso, Deus, não experimentando daquilo que realmente podem viver plenamente, porque nas suas mentes só há preocupação com o amanhã, preocupação quanto ao que comer, preocupação, ó Deus, quanto ao que vestir, onde morar, como trabalhar. Pai, em nome de Jesus, invada as nossas vidas nessa noite. Invada, Deus, o coração de cada irmão e irmã que está ouvindo essa mensagem, esse estudo nesta noite, Deus. E trata-nos, Deus. Transforma-nos. Retira de nós todo medo, toda ansiedade, Pai. Para que possamos viver uma vida abundante no Senhor. Ajuda-nos, Deus, a fazermos do Senhor a prioridade das nossas vidas. Cuida do teu povo, Deus. Abençoa o teu povo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. E até o nosso próximo encontro.